o que é o Dividend Investing e como é que ele pode ser utilizado para promover um aumento do seu patrimônio, né? Então vamos falar um pouco hoje sobre esse tipo de estratégia e vamos nos basear no livro do Orleans Martins e do Felipe Pontes, que tem como título Investidor em Ações de Dividendos. É um livro brasileiro que eu admiro bastante, acho muito interessante e ele retrata bem o mercado local. Então, inicialmente, eu coloquei esse trecho aqui do livro que ele diz: o verdadeiro foco do investidor de longo prazo não é a flutuação diária do preço, mas a consistência da renda gerada. Então, a ideia é que você não fique preso a essas flutuações, a essas alterações de preço diário na bolsa, em sim focar em consistência nos aportes e pensar no investimento como longo prazo, não como curto prazo. Não quer dizer que eu considere alguma outra estratégia pior ou melhor, mas como a gente está dando um foco no Dividend Invest, então vamos falar sobre suas vantagens. O livro ele apresenta três tipos de estratégia. A primeira, o Value Investing, que o foco é comprar empresas baratas e descontadas. Então, o investidor que utiliza essa estratégia, ele compra, está de olho no mercado para comprar empresas mais baratas, espera a valorização e, através da valorização, ele promove o lucro, vende essas ações, tá? Você tem com comportamento em crises um aumento da margem de segurança em alguns ativos que você pode aproveitar, no caso ativos de valor, né? Ativos consolidados, né? A segunda estratégia é o ground investing, que você busca empresas em expansão acelerada, o que a gente chama de empresas de crescimento. Essas empresas de crescimento normalmente retêm boa parte do lucro e, através dessa retenção, elas buscam em reinvestir na operação para crescerem de forma mais acelerada. Então, o investidor ele busca a valorização do ativo, mas em compensação, em situações de crise, normalmente esse tipo de ação ela é altamente volátil, ela varia muito de preço. E aí o investidor tem que ter cautela para saber como ele está comprando essas ações, tá? Se está comprando com um preço razoável ou não. E a terceira estratégia é a estratégia de dividend investing, que ela tenta unir os dois mundos. Ela tenta fazer com que você compre empresas de valor, mas que elas apresentem também um certo grau de crescimento. E aqui o foco ele deixa de ser especificamente na valorização do ativo e busca a renda passiva regular, ou seja, empresas que distribuem dividendos. Dividendos é uma parte do patrimônio que está sendo distribuída, uma parte do lucro que está sendo distribuída para os investidores. Tá? Então, qual é a ideia aqui? É de você buscar dividendos reinvestidos mais valorização, certo? Você ganhar tanto nos dividendos para reinvestir em outros ativos, como você buscar a valorização do próprio ativo. Tá? E qual é a vantagem? Né? É que em momentos de crise, você consegue aproveitar esses dividendos como forma em relação à crise e munir com novas compras. Tá? Então você realiza compras cotidianamente. A questão é que no Brasil essa estratégia ela se tornou bem sucedida, justamente porque como não é um mercado tão amadurecido como o americano, em que você normalmente tem tendências mais claras de crescimento, e aqui nós temos muitos ciclos de subida e descida de taxa de juros que impacta muito no mercado de ações, então essa estratégia ela se tornou muito bem sucedida. E aí o que é que acontece? Quando a gente olha o senhor mercado, né, a gente observa que a bolsa ela costuma sofrer muitas alterações em relação aos preços aqui no Brasil. E esse mercado ele normalmente antecipa a economia real e derruba o preço das ações muito antes que os lucros dessas empresas realmente mudem. Então, às vezes, a empresa ela continua dando lucro, e por alguma situação de expectativa de que há um aumento da taxa de juros ou alguma situação que vai impactar o mercado, o preço das ações cai em relação a os lucros e a geração de caixa. A empresa continua gerando lucro, mas o preço das ações cai justamente por uma situação futura de expectativa. Então, o investidor ele tem que estar ciente disso e aproveitar esses momentos como oportunidades para poder aplicar bem o seu recurso. Um outro ponto importante que a gente aborda é que, naturalmente, quando você observa os períodos de crise mais fortes, a gente está pegando os períodos mais recentes, tanto a crise do subprime americano como a crise europeia de 2011, a crise interna que a gente teve no Brasil com aquele problema da Petrobras em 2015 e a crise da pandemia,
normalmente o grupo de ações que entregaram mais dividendos tiveram um desempenho superior em relação ao Ibov. Então vocês podem observar aqui que mesmo em momentos onde a gente teve um retorno negativo, empresas com alto yield tiveram um desempenho superior a empresas que compunham o Ibov de uma maneira geral, porque o Ibov ele contém muitas empresas ali, algumas com participação maior no índice, como Petrobras, Vale, mas de alguma forma, quando a gente dá um filtro e seleciona só as empresas com alto yield, elas apresentaram um desempenho superior. Então isso aqui comprova que as ações de dividendos elas servem como uma proteção ao investidor nesses momentos de crise. E outros dados que a gente utiliza aqui em relação ao mercado brasileiro, se a gente pegar 20 anos aqui, entre 2005 e 2024, a gente observa que as empresas que distribuíram mais dividendos, que são as empresas com alto yield, tiveram um retorno mediano, certo? De 17,3%, enquanto as empresas que que fazem parte do Ibov tiveram um retorno mediano de 6,1%. E as empresas que entregaram baixo dividendo, né, empresas de baixo yield, elas entregaram um retorno mediano de 1,6%. O livro ele fala, né, a gente está dando foco mais no primeiro capítulo, e o livro ele fala que foi utilizado aqui para efeito de estudo a mediana para evitar distorções. Quando a gente usa a média, a gente tem as distorções em virtude dos outliers, dos valores extremos. Então, para reduzir esse problema, o livro ele utilizou a mediana como um parâmetro para fazer essas comparações. E quando a gente olha o yield médio, né, o dividend yield médio das categorias que foram analisadas, as empresas com alto yield entregaram em média desse período aqui 4,1% ao ano de retorno, enquanto as empresas que possuem menor dividend yield, elas entregaram 2,1%. No caso das empresas que compõem o Ibov, esse retorno ele foi de 4%. Então, utilizar essa estratégia não é apenas ser defensivo, mas também a história mostra que é uma estratégia que também traz mais rentabilidade no longo prazo, a gente analisando o mercado brasileiro. E um outro ponto importante que a gente pode considerar é que nesses momentos de crise, né, de crash da bolsa, a gente observa que muitos ativos que são considerados bons ativos no mercado brasileiro, como o Banco do Brasil, tiveram uma queda de mais de 50% no auge da crise aqui de 2020. E muitas das vezes esses lucros eles não caíram na mesma proporção que o valor das ações. É onde você tem mais assimetria entre o preço teto que você pode pagar e aquela cotação vigente da ação. Então, isso é importante para o investidor observar. Se você for analisar, por exemplo, se uma empresa ela tem uma ação que custa R$ 100 e ela distribui 10% de yield, naturalmente ela vai fazer uma distribuição de R$ 10 de dividendo para você. Se você possui essa mesma ação e ela sofre uma queda de 10%, não necessariamente esse yield vai cair. Então, os 90 de valor de mercado, ele traz R$ 10, que seria em torno de 11,11% de yield. Então, quando o mercado está em queda, o dividend yield geralmente aumenta percentualmente. Quando o mercado está em alta, o preço da ação ele aumenta. Então, utilizando esse tipo de estratégia, você consegue ganhar tanto na valorização do ativo, né, na apreciação do ativo, quanto na valorização, no aumento do dividend yield, de forma percentual. Tem uma outra pesquisa que o livro ele fala sobre o mercado americano, e aqui ele mostra, através da Verdade Cap, que é uma empresa americana de gestão de ativos, e ela fez essa pesquisa pegando esse horizonte de 50 anos e mostrando dados de 1970 a 2019 e mostra que o prêmio de risco explode durante as recessões. Então, em momentos normais de mercado, as empresas mais baratas elas deram um retorno médio de 44,8%, enquanto que em momentos de crise esse retorno foi de 79,5%. Da mesma forma que as empresas conservadoras também trouxeram um aumento do retorno aqui em 73%, comparado a um ambiente normal que foi de 42,8%. E o que é que esse estudo ele mostra? Ele mostra que o mercado como um todo não muda significativamente seu retorno na crise, mas carteiras montadas em valor, empresas de valor que são mais baratas, e conservadorismo,
empresas tradicionais que distribuem mais dividendos, elas quase dobram sua rentabilidade. O mercado, o livro ele traz também, embora não apresentei no slide, mas o livro traz também o retorno do mercado de uma maneira geral, e ele foi meio que equiparado, uma diferença mínima maior para o ambiente normal, que foi de 25,5%, contra 25,2% em ambientes de crise. Então, empresas que se encaixam nessa categoria, nessa estratégia que a gente está analisando aqui, elas normalmente trazem um retorno superior em relação às demais. Voltando ao mercado brasileiro, essa figura ela é interessante, esse gráfico ele é interessante porque aqui ele mostra uma comparação entre valor de mercado das empresas, os lucros obtidos e os dividendos, né? O que foi distribuído em relação aos lucros. E a gente observa que o valor de mercado das empresas eles têm uma certa simetria em relação aos lucros, né? Então, quando o lucro aumenta, o valor de mercado também aumenta. Então, vamos pegar esses períodos aqui de queda, de bear market, e a gente observa que quando os lucros caem, o valor de mercado também cai. Da mesma forma, quando o lucro aumenta, o valor de mercado também aumenta. Tá? Então, existe uma certa simetria. No entanto, quando a gente olha os dividendos, mesmo em períodos de crise, relativamente, esse desempenho se tornou estável. O que quer dizer com isso? Que mesmo em momentos de crise, proporcionalmente, essas empresas elas mantiveram esses dividendos sendo pagos. Claro que pode haver alguma redução, mas de uma maneira geral os dividendos eles foram mais constantes em relação ao valor de mercado e aos lucros dessas empresas. Tá? Então a única certeza que a gente tem é que os mercados se recuperam. O Ibovespa caiu 29,9% no mês de março e no mesmo ano ele fechou positivamente, com um aumento de 2,92%. Tá? Então a gente considera que mesmo no auge da crise, a gente pode entender que o mercado ele vai se recuperar. Então, em todas as crises passadas, uma certeza pode ser observada: os preços voltaram a subir. Se você compra empresas com maiores receitas, tamanho maiores, né? Empresas maiores, então, durante a turbulência, normalmente existe uma certa recompensa futura. A gente imagina que comprando esses ativos em momentos mais adequados, você vai ter uma recompensa futura. E aí, quem adota esse tipo de estratégia, normalmente a gente tem 4 pontos importantes aqui no ciclo. Então, o investidor ele recebe esses dividendos em dinheiro na conta. Esse dinheiro ele pode ser utilizado para aproveitar oportunidades, porque algumas crises podem acontecer, momentos pontuais de divulgação de balanço faz com que algumas ações elas caiam. E muitas das vezes essas ações caem não necessariamente porque os lucros caíram, e sim porque não atenderam às expectativas do mercado. Então a empresa pode estar tendo um desempenho bom, mas mesmo assim os lucros caíram nesse período. Então, os lucros não, as ações, os valores das ações caíram. Então os lucros eles são mantidos e, portanto, você consegue aproveitar aquele momento e comprar mais ações de excelentes empresas a preços descontados. E aí, com isso, você consegue expandir sua base de ações e, consequentemente, os dividendos que vão servir para aproveitar novas oportunidades. Então, a ideia de você utilizar esse tipo de estratégia, ela é bem interessante. Então, de uma forma resumida, o que é que a gente viu nessa apresentação? Que você define essa estratégia com foco na renda. Então, o dividendo é o principal diferencial da estratégia. Com o tempo, ele vai se tornar até maior do que seus aportes. Você pode aproveitar oportunidades no caos, quando o mercado entra em crise, ou quando uma empresa ela não perde os fundamentos, mas por algum fator ela cai de preço no mercado, e isso gera uma margem de segurança. E aí você pode aproveitar essas oportunidades para comprar mais. Então a gente observou também que as ações com alto yield caem significativamente menos do que a média de mercado durante os períodos de baixa. E o motor composto é o que? Você reinvestir esses dividendos durante as quedas para poder maximizar seu patrimônio e, consequentemente, gerar uma renda passiva. Então, crises vêm e vão, elas não estão apenas na série histórica, nem deixarão de existir. A ideia é que as oportunidades elas não faltam, e aí você pode utilizar essas oportunidades para poder aumentar, né, o seu patrimônio, desde que você mantenha seu controle emocional, não fique muito focado em preço, não na questão de oscilações curtas, e sim no que você pode aproveitar de oportunidade, porque muitas das vezes o investidor ele vê a queda de um ativo e ele fica um pouco assustado e às vezes acaba vendendo no prejuízo. Então tem que analisar, tem que entender
os indicadores fundamentalistas, tem que observar como aquela empresa está se comportando naquele período, entender que pode ser um ciclo de baixa que depois se recupera e pode se aproveitar aquele momento para comprar mais ativos, né? Então, seria isso. E até a próxima com mais vídeos sobre investimentos e ações.